E a cultura tem que vir do líder. Não tem jeito. A cultura tem que vir do líder. Então, o líder com uma cultura fraca, a empresa tem uma cultura fraca. Hoje estou aqui com o nosso convidado Fábio Alípio e ele já vai contar um pouquinho quem ele é e um pouquinho da empresa dele. Então, o que não é medido, você não consegue ajudar, você não consegue fazer... Não consegue gerenciar. Você não consegue gerenciar. Gestão à vista tem que ter em qualquer empresa. Se você ainda não tem nenhum indicador na parede, coloque o mais rápido possível. Sejam bem-vindos ao podcast do Gestor de Serviço, o podcast do prestador de serviço para você trabalhar menos e lucrar mais. Hoje estou aqui com o nosso convidado Fábio Alípio e ele já vai contar um pouquinho quem ele é e um pouquinho da empresa dele. Fábio, primeiramente, muito obrigado por vir aí para a gente bater um papo e conta um pouquinho, cara, de você e da sua empresa. Augusto, agradeço a oportunidade de estar participando aqui do podcast da Everflow. Somos clientes da Everflow há mais de 6 anos aí, né? E agora que se conhecemos. E agora nos conhecemos pessoalmente, aí finalmente saiu, né? Então eu sou o Fábio Alípio, sou CEO e fundador da Word Tecnologia, né? Uma empresa que tem já 18 anos na parte de prestação de serviços, né? Com foco em TI e infraestrutura, né? E também fundador da Alba One Soluções, né, que é uma empresa voltada à inteligência artificial, automação de processos, ajudando empresários a faturar mais com menos tarefas e automatizando bastante coisas. Está de acordo com o que eu falei no começo do podcast, hein? É isso aí. Perfeito. Fábio, cara, eu sempre começo assim com uma pergunta: de onde veio essa sua veia empreendedora, né? Como começou isso? Você trabalhou numa empresa e viu uma oportunidade? Como que foi seu início nessa jornada de empreendedor que é pra doido, né? Conta um pouquinho aí. Vamos lá, cara. É um pouco extenso, vou tentar resumir aqui em poucos minutos. Perfeito. Né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Naquela época, eu podia trabalhar com 14 anos, né? Enfim. E eu comecei a trabalhar com vendas. Eu comecei como office boy com 13 para 14 anos lá na Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo. Né? E aí consegui arrumar um emprego de vendedor na Santa Efigênia, com 16 para 17 anos. Então comecei a vender computadores naquela época e vendi bastante, né? E aí eu comecei a me envolver na parte de tecnologia, porque eu era uma loja de informática. Certo. Vendíamos computadores, periféricos e um monte de outros acessórios. Naquela época um CD-ROM custava... Não tinha, o CD-ROM quando lançou custava R$1.000, né? Então era uma loucura. Né? Outra coisa. Aí saí de lá e fui montar minha primeira loja, né? Montei a primeira loja de informática lá em 90 e pouco, 90, não lembro mesmo, mas 90 e pouco, montei a primeira loja de informática, foi quando o dólar estava 1 por 1. Né? Então, vamos empreender, vamos vender computadores, periféricos. Tava o dólar 1 por 1, veio a crise que o dólar subiu para 4, eu e mais um monte de empresas quebramos, né? Então já comecei empreendendo sem bootstrap total, dinheiro nosso mesmo e perdemos o negócio, falimos, né? E aí começamos do zero novamente. E aí fomos para a parte de serviços, né? Aí começamos a fazer manutenção de computadores, né? Fazendo a parte de montagem de micro. Aquela época era muito, né? Não tinha essa facilidade hoje de e-commerce, de tudo. Então, a gente começou nessa parte de fazer aí a parte de venda e conserto de computadores. Aí fomos para a parte B2B, começamos a atender empresas com contratos, né? Somente a Word nessa época era somente voltada a TI. Tá. Aí vimos um braço na parte de infraestrutura, que é passagem de cabeamento, câmeras, controle de acesso. Aí fomos para essa vertente, né? E aí temos duas vertentes na Word hoje, que é a parte de cabeamento e a parte de TI. Isso já faz a Word já há 19 anos, né? Então já estamos há 19 anos empreendendo, né? Não é fácil, né? Todo mundo sabe que prestador de serviço, ainda mais você que não tem o que eu vejo, Augusto, um grande defeito do empresário é não se especializar. Eu tinha essa crença de achar que eu sabia de tudo, eu não precisava de ajuda externa, eu não precisava de aprender, eu não precisava de buscar novos
fornecedores não, novos parceiros do mesmo ramo para entender, fazer o famoso benchmark hoje que tá em alta, né? Para que você pudesse entender as dores e com as dores do outro parceiro você arrumar um negócio. Então a gente continua, a gente veio dessa gama de não aprender muito, não buscar muito. E aí todo empresário que tem essa crença, ele sofre muito. Então sofre porque tem alguns problemas de gestão, de conversa, né? Então não tem muito essa parte de tino para esse negócio. Certo. E começando assim, teve algum momento da empresa que você falou... Eu imagino que depois você teve a primeira empresa, acabou quebrando, aí foi um pouco mais para a área de serviços. Na área de serviços, teve algum momento que ele foi uma virada de chave na empresa que você enxerga? Fala, Augusto, até aqui eu fazia de um jeito, pegava poucos clientes, e depois teve isso daqui que eu fiz que mudou o negócio. Começou a crescer a empresa, contratar mais funcionários. Teve algum momento que ocorreu isso? Ou foi mais orgânico, assim? Foi aos poucos, ele foi evoluindo, né? O nosso divisor de águas, Augusto, foi quando nós começamos a fazer o marketing Google, né? Então, o divisor de águas da Word Tecnologia foi depois que nós começamos a fazer anúncios via ADS, naquela época que tudo era mato, né? Tudo era mato, né? Tudo era mato. Então, nós começamos lá. Então, grandes clientes nossos, que temos hoje ainda, vieram desses anúncios, de fazer publicidade, né, na parte do Google, sem fazer marketing, mas ele foi o pioneiro, né? Hoje, até engraçado, um paralelo com a Everflow foi a mesma coisa na Everflow, assim. A gente ficou 3, 4 anos apanhando muito, e quando a gente entendeu um pouquinho mais de busca orgânica, de AdWords, que a gente acabou transformando lá, saiu de 20 para hoje 190 clientes, e hoje tudo vem no meio dessa época, assim, de entender um pouco a pesquisa orgânica, como fazer isso, SDR, executivo de contas, como criar esse processo comercial, né? E aí depois que você conseguiu crescer a empresa, né? A empresa começou a crescer. Quais as primeiras dificuldades que você teve? Então, começou a ter cliente, né? Agora eu preciso entregar. Sim. E aí o que veio? Quais as dificuldades? Como que você foi contornando essa comunicação da equipe? Conta um pouquinho melhor disso. Vamos lá. Como todo prestador de serviço, a grande dor é mão de obra, né? Então, você ter a mão de obra... Então, nós temos duas vertentes. A mão de obra que é um pouco mais braçal, que é o cara que puxa o cabo, que faz a infraestrutura, né? E temos a mão de obra um pouco mais técnica, que é a parte voltada para a TI. Ambas as vertentes é um pouco mais complexo. Só que a parte de infraestrutura, que é a parte de passar cabeamento, isso está mais escasso como um pedreiro, como qualquer profissional braçal, né? Então está mais escasso. Então esse é um grande gargalo dessa mão de obra. Então começamos a fazer mais treinamento, embora a Word Tecnologia tenha 19 anos, faz uns 4 para 5 anos que eu comecei a me profissionalizar como gestor. Perfeito. Né? Então, olha só, o time da fundação da empresa até 4 anos agora, que foi quando eu comecei a fazer um pouco mais a parte de gestão, que é o que? Me formar mais como gestor, entender pessoas, processos, né? Feedback one-on-one, né? Conversa 1 a 1. Então isso foi um divisor de águas para que a gente diminuísse bastante o turnover dentro da nossa empresa. Perfeito. E por que você acha que demorou tanto tempo para essa gestão? Crença do gestor. Tá muito no operacional. Tá muito no operacional. Isso é um grande erro de qualquer dono de empresa, achar que a empresa não vai rodar sem ele. Exato. Então, ser centralizador, né, é uma coisa que eu ainda tenho muito isso, né? Não consegui ainda... Tá uma evolução, aos poucos, né? Aos poucos, né? A terapia ainda está trabalhando bastante, né, relacionado a isso. Então, precisamos, de fato, sair do operacional. Todos fundador, então, quanto que você fica
de fato no seu negócio, pensando na estratégia do negócio, pensando na estratégia, é pouquíssimo. Se você colocar isso na sua agenda, fazer blocos na agenda de quanto que você para pensar na estratégia do seu negócio, não estou falando na maioria, né? Sim. Mas uma grande parte dos profissionais, dos gestores, dos donos de empresa não fazem isso. Sim. Não fazem isso. Uma coisa que eu noto é que a maioria dos empresários que vêm de ramos que são técnicos é mais difícil isso. Porque esses ramos que são técnicos, como você gosta de conhecimento, você se apaixona pela entrega ali. Então você gosta da entrega que você Exatamente. faz. E é muito difícil você abrir mão dessa qualidade na entrega, porque quando você está entregando, você sabe o jeito que você está entregando, né? E quando você tem que pegar a cabeça e pôr num processo e garantir a qualidade de outra forma, é muito difícil. A gente acompanha nos clientes da Everflow muita empresa de engenharia elétrica, que faz painéis, cabeamento estrutural, hoje energia solar, tem bastante clientes, e a gente vê que é a parte mais difícil. É esse gestor entender, esse empreendedor entender que ele virou um cara de processo. Então ele vai ter que ver processo, ele vai ter que ver o estratégico da empresa, definir rumo, e deixar até que a ferramenta faça uma parte do trabalho por ele, né? Sim. Então eu vejo isso com muita dificuldade. E até você falando faz total sentido, porque é difícil abrir mão de uma qualidade, até porque a maioria dos clientes, eu às vezes passo um pouco disso, né? A maioria dos clientes você atendeu, você conhece, e você quer fazer a entrega 1000%. Só que às vezes você tem que, se isso atender 95%, tá ótimo, desde que não seja você, né? E é difícil abrir mão disso. E quando você mudou isso, o que você começou a notar na empresa? Quando você começou a fazer esse movimento? As pessoas entenderam? Quais as principais dificuldades que você teve? Tirando as internas, que eu imagino muita, né? A gente tem que ficar se policiando. Sim. Mas o que você notou na empresa? Como foi a reação das pessoas ao seu redor com isso? Muitos colaboradores estranharam bastante, né? Porque quando vem um gestor de uma forma durante anos, né? Eu tenho colaboradores que estão comigo há 11 anos, né? Então, ver aquela mudança de cultura da empresa, né? Então, putz, isso é bastante desafiador. Mas o que eu vejo não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Então, porque o risco do negócio, Augusto, é o gestor. Exato. É o gestor. Então, o que eu falo para os meus colaboradores hoje? Pessoal, vocês estão aqui na empresa, nas duas, para aprender. Então, vocês não têm que ser eterno aqui. Então, vocês têm que fazer o quê? Tem que se treinar, fazer cursos, se especializar cada dia mais. Né? Para quê? Não é para a empresa, é para o colaborador. É para o colaborador. Então, a gente tem um monte de benefícios que a gente implementou, né, na empresa nesses 4 para 5 anos de início de profissionalização do gestor, Fábio Alípio, que mudou muitas coisas. Né? Uma das coisas que a gente instituiu como cultura dentro da empresa é dar uma moeda de reconhecimento para todo colaborador que faz um curso. Isso engajou bastante o nosso pessoal. Né? Então, todos os colaboradores da nossa empresa que faz um curso específico, voltado para desenvolvimento dele, ou do negócio, ou de entender um pouco mais, a gente dá uma moeda de reconhecimento. Que chama WordCash na Word, né? Chama WordCash. Então a gente fez essa parte. E a gente pega no pesado, e aí, como é que tá? Né? Aqui tem um ranking, tem alguns prêmios que atrelados à quantidade de cursos que os colaboradores fazem. Tudo isso engaja, Augusto. Tudo isso engaja. Então o maior desafio foi a parte de entender essa mudança de cultura. Né? Essa mudança de cultura. E a cultura tem que vir do líder. Não tem jeito. A cultura tem que vir do líder. Então, o líder com uma cultura fraca, a empresa tem uma cultura fraca. É aquilo do seu filho, né? O seu filho não vai fazer o que você fala para ele fazer, ele vai fazer o que você tá fazendo, né? É isso aí. Ele é um espelho seu. O exemplo. Então ele vai ver o seu exemplo, como que você age em cada situação e ele vai agir igual. Exato. Então é muito importante isso na empresa. E até entrando nessa parte de processo já, de conversar um pouco melhor com a equipe, hoje como que você conseguiu definir um padrão, não sei se já definiu,
mas de comunicação entre as áreas, né? A gente estava até conversando com outro entrevistado que uma das coisas a coisa mais difícil é você garantir a clareza na comunicação na passagem de bastão, né? Então, quando o comercial vendeu, ele pensou uma coisa, o cliente pensou outra, quando passou para o operacional vai pensar uma coisa, o financeiro vai pensar outra. Então, como que você consegue, dentro da empresa, diminuir esse ruído, né? Então, já está muito tempo no mercado, então já deve ter vivido muitas experiências de coisas boas como coisas ruins, né? Como que você conseguiu chegar num denominador que fala, Augusto, aqui está fazendo mais sentido a entrega, essa comunicação está ficando clara. Você tem alguma coisa que você mudou, ou recentemente, quando você foi para essa gestão, né, mudou essa passagem de bastão? Conta um pouquinho melhor assim da gestão. Vamos lá, Augusto. Primeira coisa que nós instituímos para acabar com esse ruído é o quê? Não comunicação pelo WhatsApp dentro da empresa. Nós tiramos isso porque fica fica muito bagunçado, né? Então fala alguma coisa, é parte de grupos. Então nós colocamos um CRM voltado para a nossa empresa, no qual nós fizemos alguns grupos de clientes, né? De clientes. Então cada cliente nosso tem um grupo específico dentro da nossa ferramenta de CRM, que lá tem as discussões sobre aquele cliente, as tarefas daquele cliente, os processos dos clientes, tudo voltado dentro de uma ferramenta só. Perfeito. O que nós instituímos, essa parte de especificidade da conversa? Nós, como ser humano, temos aquela velha máxima de eu tenho que achar que o Augusto sabe o que eu estou falando. É verdade. Então o copo está aqui, mas você não falou que o copo tem que estar com água, e você acha que o Augusto tem que saber que o copo tem que estar cheio de água. O que nós instituímos pessoal, a nossa maneira de comunicar aqui é essa. Então, o cliente X está com um problema, está há tantos dias, a urgência dele é essa, ele faz parte da diretoria, financeiro, RH, e dessa forma tem que se comunicar. Clareza e o quanto mais específico for, melhor você vai ter o resultado da conversa. Sim. Então, mas isso é uma batalha diária, porque essa parte da tecnologia, da comunicação, a geração um pouco mais nova, eles querem abreviar tudo. E vai levando, né? Vai levando a gente para isso. Não, vai, já resolve isso, já vai. E como eu vim da parte técnica, tenho ainda muito isso, né? De abordar no corredor, na sala, faz isso. Eu vou voltar e coloco, faça isso, aquilo, outro. Então, o que eu falo coloque ferramentas, né, que você consiga, por exemplo, uma coisa que a gente conseguiu trazer isso com muita clareza no nosso sistema de CRM que utilizamos, não vou fazer propaganda, né? Nosso sistema que nós utilizamos, no próprio bate-papo, se eu falei alguma coisa para um técnico Y, eu clico com o botão direito na conversa, já crio uma tarefa naquele momento relacionado àquele assunto e naquele grupo específico. Então não fica aquela coisa jogada, né? Não fica aquela coisa jogada para fulano falou. Então imagina só, você joga num grupo, quem é responsável por aquilo? Não citou. Falar que daqui a pouco mudou o assunto, ficou lá em cima o que alguém pediu, né? Aí o nosso CRM que nós utilizamos tem essa parte de grupos, tem a parte também de comunicação, que é por tópicos. Então todo tópico é tratado naquele assunto. Então tópico 1, cliente com problema de servidores, cliente X, vai estar lá e tudo daquele problema vai estar naquele tópico. Uma melhor maneira de não ter o grupo, que vai saindo, né? E é muito legal isso que você está comentando, que o quê? Você pegou a praticidade que o pessoal gosta, o pessoal gosta do WhatsApp, gosta de mandar, ser respondido, tudo bem, mas transforma isso em processo, né? Organiza essa desorganização, entre aspas, né? E dentro dessa organização, da desorganização, tornar uma organização, como que você acha que as pessoas lidam com isso? Imagino que num primeiro momento é um baque, porque em vez de você só lá ir respondendo qualquer coisa, você tem que criar um processo. Mas você sente muita resistência? Como que está sendo isso dentro da empresa? Sim, bastante. Bastante resistência, porque
Para eles o melhor é o WhatsApp. Ah, mas o WhatsApp é melhor. Não, agora nós vamos conversar assim. O que eu vejo como gestor e sugestões, né, para donos de empresa? Você não pode obrigar o seu cliente a não usar o WhatsApp. Né? Ou impor que o cliente, eu não falo com você pelo WhatsApp, eu só falo por essa ferramenta. Então, isso, meu cliente fala com a gente tá acostumado, né? pelo WhatsApp, porém o WhatsApp está integrado à nossa ferramenta. Então o cliente fala pelo WhatsApp e os nossos consultores, nossos técnicos e vendedores falam pela nossa ferramenta de CRM, tudo integrado. A experiência do cliente não muda, mas você está organizado. A gente está organizado. Então, não queira impor para o cliente, eu não falo com você, você só vai abrir o chamado ou se mandar o e-mail. Esquece. O cliente se irrita e troca você. Ele vai para quem responde o WhatsApp. Vai para quem responde o WhatsApp. Não gosta de áudio. Tá bom. Hoje a nossa ferramenta de chatbot transcreve o áudio e joga na ferramenta. Ponto. Perfeito. Então você não pode impor ao cliente, mas o seu colaborador, você deve impor que esse é o melhor para o cliente e para resultados da empresa. Porque imagina só, você tem um vendedor que fala com os seus clientes pelo WhatsApp pessoal dele. Isso é muito comum. Sim. Ou fala manda orçamentos e tem toda a sua lista de clientes no WhatsApp dele. O cara foi embora, foi montar o próprio negócio, ele levou sua base. É isso. Levou sua base. E você até perde o histórico de quem você mandou proposta. Já. E como você vai acompanhar métricas desse vendedor? Então, a Albaone tem uma solução dessa que alguns clientes utilizam somente para quê? Para ter o backup do WhatsApp do vendedor. E eu instruo o nosso cliente ao quê? De celulares corporativo para o seu cliente, para o seu vendedor. Porque você pode cobrar, você pode impor não, né? Você pode recomendar que não seja utilizado para fins pessoais. Sim. Uma grande coisa que a gente estava conversando agora há pouco nós da Word, como especialista em cibersegurança e LGPD e afins de TI, eu bato na tecla com os meus clientes, não deixe que o seu funcionário utilize computador pessoal na sua rede ou para fazer algo. Porque se ele baixar alguma coisa errada, vai interagir na sua rede, via VPN, o que seja. Então lá pode vazar dados sensíveis. Pode instalar um cavalo de Troia que vai fazer uma força bruta num site da empresa. Teve coisas recentes, muito recentes, que o pessoal esqueceu de trocar a senha de um cara que foi demitido, o cara fez um estrago em um monte de servidores. Sim. Né? Isso hoje é muito complicado mesmo, porque a agilidade da informação traz essa preocupação com a organização, né? As coisas estão muito rápidas, isso é ótimo, porque você soluciona o problema mais rápido, as coisas acontecem mais rápidas, mas você tem que pensar nisso de uma maneira estruturada. Sim. Porque se você não estrutura, e até entrando um pouco em estrutura, como que você pensa, como que você consegue extrair hoje indicadores disso, né? Porque a gente está falando dos inputs, né? Então centralizou, colocou input, está tudo organizado, e o output disso? Hoje, como que você consegue, você tem KPIs, como que você trabalha hoje para conseguir fazer essa análise de dados, né? Então, quanto tempo a pessoa está trabalhando, não está, tempo de resposta, o cliente está satisfeito, não está. Hoje você tem alguma coisa que você estruturou nesses KPIs da empresa? Vamos lá, Augusto, isso é muito bacana se trazer. Quando nós começamos a profissionalizar a parte de gestão da empresa, eu não tenho problema nenhum em falar isso, que nós estruturamos depois de mais de 14 anos de empresa. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que mais tarde. Ou do que mais tarde ainda. Mais tarde ainda. Então nós começamos a instituir. Então, uma dor do prestador de serviço. O cara vai sair para a obra. Vou trazer um exemplo prático. O Airflow tem muito isso, muito pessoal com obra. O cara vai sair para a obra. O cara vai para a obra, o cara esquece a escada que ele tinha que montar. O cara esquece o teste, o cara esquece... Já teve casos de colaboradores irem fazer um serviço em Barueri e esquecer a controladora facial na empresa. Então o cara teve que voltar. A partir desse momento nós começamos o quê? Instaurar o quê? Checklists. Sim. Então, simples. O cara vai tirar o carro da garagem,
faz um checklist de tirar o carro da garagem, ver se não tem uma coisa errada. Vai sair, condutor, aponta o QR Code lá, faz o condutor, tô pegando o carro, o KM é esse, é tal. Beleza. Checklist de ferramentas, checklist de sair da obra. É chato o checklist? O colaborador vai chiar? Vai. Ele não vai querer fazer, mas isso, na minha empresa, faz parte do indicador dele. Perfeito. Faz parte do indicador dele. Quantidade de problemas de ordem de serviço. O cara foi lá com o Everflow lá e saiu, e foi lá no Flow Service e não marcou a saída do deslocamento. Isso gera um ponto negativo para ele no contexto do mês. Fez um gamification disso aí, Isso. Então a gente tem indicadores para RH, indicadores para checklist de veículos, indicadores para atendimento ao cliente, então quanto tempo ele demorou naquela OS. Então, voltando ao assunto do WhatsApp que nós atendemos, então nós temos SLA de primeiro atendimento, de primeira resposta, SLA de resposta quando o cliente fala, quanto tempo demorou para atender a ligação. Então, todos esses KPIs estão na nossa ferramenta. Mas a gente tem KPI de chamados, então só de TI está mais acostumado à parte de chamados e tickets, né? Sim. Nossa ferramenta também tem SLA de chamados, de tempo de resposta. Então, quase tudo hoje tem análise de indicadores. Uma coisa bacana que a gente começou a instaurar e fazer agora com a Albaone, né? Que a Albaone tem que fazer para o Word também, né? Sim, então a Albaone, embora seja uma outra empresa totalmente apartada da Word Tecnologia, nós começamos a colocar as ferramentas, né? Então hoje, por exemplo, o meu RH, às 8h15 da manhã, ele já recebe a mensagem sabendo todo mundo que chegou atrasado. Automático. Chegou tardio e isso já gera um indicador. Então, fez 1h05 de almoço ou fez menos do que 1 hora, também vai para o grupo do RH dentro da nossa ferramenta informando, fulano de tal não fez a sua hora de almoço, porque o cara tem que descansar. Então, eu prezo muito isso, por quê? Porque muitos dos colaboradores vão almoçar e ficam no computador. Sim. Depois. Ele não está descansando. A hora de descanso é feita para ele descansar, não para ficar no computador. Então, aí o gestor de RH não vê isso, depois ele pode alegar lá na frente que ele faz o almoço dele menos e trabalhando. Sim. Né? E fazer menos ou mais horas de almoço, né? Você tem uma lei que dá problema com isso. Sim. Então, todos os nossos indicadores, a gente está indicador do ponto, do controle de acesso, de quanto tempo o colaborador ficou inativo, aí já é uma outra ferramenta da Albaone que a gente vai entrar em outros assuntos, tá? Mas indicador para tudo. Então, o que não é medido, você não consegue ajudar, você não consegue fazer... Não consegue gerenciar. Você não consegue gerenciar. Então, hoje a gente gerencia tudo. Né? E aí, com a parte da inteligência artificial, o que a gente demorava X tempo para olhar, a gente olha em segundos. Né? Já resume, né? Já pega tudo aquele dado bruto e traz para você com informação. Né? Hoje, por exemplo, nós colocamos agora, nesse mês de fevereiro agora, uma IA que vai nos nossos chamados, entende quem que é o cliente, né? Quem que é o cliente lá que está com problema e joga no grupo do cliente específico, quantos chamados ele tem aberto, quanto tempo está esperando, qual que é o chamado mais antigo, para que o técnico pertinente àquele cliente entenda, eu estou vendo e você tá infringindo um SLA, tempo de SLA. Então, a partir do momento, eu não estou expondo ninguém, estou expondo o grupo. Sim. Então, dos nossos indicadores de RH, eu não exponho o colaborador que ele chegou atrasado. Então, eu exponho lá, departamento administrativo, ele está nesse aqui, então ele está com X% de atraso durante o dia, comparado ao mês anterior, ele está X%. Colocado na tela. Então, eu não estou expondo o departamento, eu posso. O departamento eu posso colocar. Então, o comercial está nessa porcentagem de indicadores, aí voltamos para a parte de TI e infraestrutura. Então, o pessoal de infraestrutura está com X erros de OS, o pessoal de TI está com X erros de OS, e aí no bate-papo, na conversa, na reunião, o que vamos fazer para melhorar esse indicador? Porque é o cliente que está esperando, se não tem cliente, não tem empresa, né? Se não tem empresa, não tem funcionário, e assim sucessivamente. Não, fantástico ouvir isso, porque hoje a maior dificuldade dos empresários é justamente ter isso. E antigamente, né, antes da gente falar de automação, de IA, né, era muito complicado porque o empresário perdia muito tempo fazendo isso. E ele acabava não fazendo porque perdia muito tempo.
Hoje a gente tem um grande privilégio de poder ter um controle micro sem ter muito trabalho. Sim. Que é onde entra a automação IA, né? Sim. Então, imagina para você fazer um controle micro se tivesse que o papel lá, a pessoa... Não tem como, impossível. Você ia aumentar muito o custo da empresa, então o custo-benefício não vale a pena. Agora, a partir do momento que isso fica mais barato, faz sentido você fazer o controle micro. Porque você vai exatamente... Porque geralmente o empresário, quando não tem isso, ele vai de acordo com o que está acontecendo, mas ele não vai na raiz do problema. Exato. Então, estamos perdendo cliente. Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos ver, que dá um brinde, alguma coisa é preço. Cara, ele vai para os caminhos errados. Por quê? Ele não tem o mapa ali do que está acontecendo na empresa, né? Quando você tem um mapa, isso facilita muito. E tendo esse mapa, né? Então a gente abordou ter as informações, extrair essas informações. E hoje, como que você faz um to-do disso, um plano de ação nisso? Como que você estrutura a empresa para ir aprimorando esses pontos de melhoria dentro da empresa, né? Todas essas questões viram, além de mostrar o que está ocorrendo, viram um plano de ação, tem pessoas responsáveis por isso, como que você está dividindo isso? Sim. Gestão à vista tem que ter em qualquer empresa. Se você ainda não tem nenhum indicador na parede, coloque o mais rápido possível. Então, tem que ter gestão à vista, né? Tem que ter gestão à vista. Então, o que a gente faz hoje relacionado a isso, Augusto, onde nós estamos, para onde nós queremos ir. Então, a nossa meta, então a gente tem metas de atendimento. Então, esse mês não chegou na meta. Por quê? Um ficou de atestado, outro ficou de férias. Então, plausível, né? Sim. Plausível. Pode acontecer. As intercorrências podem acontecer. Mas não atingiu, qual que é o nosso plano de ação para o próximo mês? Então, como que a gente pode chegar nisso? Então, reuniões semanais tem que ser com qualquer área, né? E mostrar indicador na parede, indicador na tela, né? Sempre. Então, nós estamos na metade do mês, o nosso indicador, nós deveríamos estar aqui. Nós não estamos. Então, vamos mudar esse processo, vamos mudar o que está dando de errado. Antigamente, você tinha que ter um gestor específico para isso. Tem que ter uma pessoa olhando por uma questão pessoa olhando. geral, né? Hoje não mais, né? Hoje, o ganho de eficiência com a inteligência artificial, Augusto, foi gigantesco, né? Então, hoje nosso pessoal de marketing que fica meio ressabiado, né? Mas as campanhas de marketing hoje da minha empresa 100% analisadas por inteligência artificial. Então, a gente tem uma IA que analisa as métricas do Ads, as métricas do Bing, as métricas do Instagram, e aí baseado com o nosso CRM contentor de lead, e tendências, né? E tudo isso eu recebo um relatório diário do dia anterior. Antigamente tinha que pegar, esperar o cara da agência olhar. Não que não precise de uma agência de marketing, precisa. Sim. Tá? Mas você pode... Ela faz um mais estratégico, né? Exatamente. Mais um direcionamento, não mão na massa, né? Exatamente. Você precisa fazer isso. Porque a grande mudança que eu estou enxergando é que hoje, e está muito rápido isso, né? Está muito exponencial. Cada vez mais as pessoas estão tendo que usar estratégico, não ficar digitando coisas, né? Então, começar a pensar melhores planos. O financeiro não vai digitar pagar, o financeiro vai pensar se o fluxo de caixa, qual a melhor taxa, qual o custo de oportunidade, analisar o retorno de investimento. Então, muda um pouco o trabalho, né? E algumas pessoas assustam, mas elas não entendem que não está deixando de ter trabalho, está mudando o trabalho. Então, por exemplo, hoje em vez de você ter um cara de suporte, talvez você vai ter um analista de prompt, que vai cada vez mais melhorar seu agente, para que o agente responda cada vez mais clientes de uma maneira melhor. Então, você vai mudando, mas no fundo você vai ter pessoas ali por trás executando isso. Só que não executando digitando, executando com a cabeça, né? Pensando em estratégias novas. E com isso, como que você enxerga hoje, quais são os seus próximos passos? Tem alguma coisa que você pode contar, né? Que você está pensando no caminho das empresas? Tem alguma coisa que você está vendo no mercado que é uma tendência e que as pessoas não estão enxergando ainda? O que eu vejo na parte de tendência, Augusto, muitas empresas ainda estão proibindo ou podando os colaboradores de usar a inteligência artificial. Infelizmente, ainda tem empresas com
com essa característica e com esse viés. Então, o que eu vejo precisa treinar o colaborador para utilizar a inteligência artificial de uma forma, no contexto, dentro das normas da empresa, porque se você não fizer isso, o seu colaborador vai pegar sua planilha financeira ou os dados sensíveis e vai jogar no DeepSeek. Verdade. Que lá que está escrito que ninguém vai ler o disclaimer lá da plataforma, né, dizendo que eles podem utilizar as suas conversas para treinar o modelo. Então imagina só, você pegar todo o seu balanço financeiro, os seus dados do cliente, e o cara inocente vai lá colocar, vou mostrar esse relatório, vou cruzar essas informações aqui para mostrar para o meu chefe que fez um relatório. Legal? Bacana. Mas se esses dados for vazado? Exato. Quem é que vai ter a responsabilidade disso? O dono da empresa, o empresário. Né? Porque ele paga por dado vazado, por conta da LGPD. Então o que eu vejo tem como tendência treinar os seus colaboradores para uso de inteligência artificial dentro da empresa. Melhores práticas. Né? Em vez de proibir, porque assim, é como você proibir algo que não dá para proibir. E então é melhor você treinar, né, do que proibir, né? Na minha empresa eu recomendo e forço os colaboradores a utilizar isso. Uma coisa simples, Augusto, uma coisa simples que as pessoas não utilizam. Quanto tempo o técnico demora para ficar digitando e falando com o cliente? Né? Demora. Sim. Então a gente coloca um plugin no Google que o cara vai narrar e vai escrever. Mais rápido. Ah, mas o cara está treinando a digitação. Não quero nem saber se ele vai digitar catando milho. Isso não é um problema nosso. Né? O cliente tem que ser respondido mais rápido, vai escrever melhor, porque o cara vai escrever uma palavra errada, lá o conversor de texto já vai fazer uma coisa mais tranquila e assim sucessivamente. Então eu vejo como tendências cada vez mais automatizar processos, né? Processos. Aonde que na sua empresa está com processo repetitivo? Você já tem mapeado isso? Hoje, será que você sabe cada processo, o quanto tempo ele leva? O que pode melhorar nesse processo? O atendimento ao cliente, o técnico que vai para o cliente, quanto tempo ele demora para sair da empresa, para chegar até o cliente, deslocamento, chegou lá, o que ele já tinha definido que fazer isso. Você mede, você já pegou todas as suas ordens de serviços e subiu numa automação para entender quanto tempo cada técnico levou ou daquele tipo específico. Muita gente não está voltado para isso, é uma coisa simples, que isso a Alba One faz muito tranquilo. E uma coisa que você comentou que é muito legal, que até no outro podcast comentou, processo vem antes de tecnologia. Sim. Primeira coisa, processo, o que você está comentando. Você sabe o seu processo? Então espera aí, eu não vou pôr a tecnologia. Primeiro você precisa saber o seu processo. Depois que você entendeu o seu processo, você sabe, agora vamos para a tecnologia. Então isso é fundamental. E até uma coisa que a Everflow mesmo está mudando, né? A gente sempre achou que era uma empresa de tecnologia. A tecnologia é só o fim. A gente é uma empresa por causa de consultoria. Porque se você for ver hoje, o problema da empresa não está na tecnologia, está no processo. Porque o problema, o cliente geralmente não vem com um problema assim, meu processo está redondinho, mas eu não tenho um software para digitar. Nunca aconteceu isso, até agora, pelo menos, né? Agora, o que geralmente acontece? A pessoa tem problema no processo, então tem que ir estruturando o processo e pondo a tecnologia. E imagino que você enfrenta parecido, né? Sim. Processo parecido lá, né? Sim. Hoje, com os GPTs, né, e mais LLMs surgindo, cara, você não precisa mais demorar. Então, antes da IA, para você desenhar um processo, demorava dias. Né? Como é que você faz e faz o processo? Hoje, conversa Explica, né? Explica lá, eu tenho esse processo. Uma coisa que eu gosto de falar o ser humano ele tem preguiça até mesmo de perguntar para a IA como perguntar. Então, quanto mais simples for a sua pergunta, mais simples será a resposta da IA para você. Verdade. Então quem eu sou, que eu falo sempre da estrutura do prompt. Quem eu sou, qual é o meu objetivo, eu quero chegar neste local, quero fazer esse processo. Vamos dar um exemplo, vai. Eu tenho uma empresa, o meu processo de contratação, como é que ocorre?
Então, corre dessa forma. Primeiro eu faço isso, eu anuncio a vaga, depois eu seleciono os currículos, eu faço a triagem por idade, por escolaridade. Joga tudo isso numa inteligência artificial, ela vai te devolver um processo muito rápido para você somente... E o que vale é cheque o que foi colocado. Né? Porque tem pessoas que fez, joga e tá tudo errado. Né? Vambora. Não. A inteligência artificial está para ajudar nós sermos uns super-humanos, né? A fazer mais tarefas com menos tempo. Então joga o processo lá, tenho esse processo aqui, a minha ideia de processo é essa, o que você acha, e conversar. Hoje é o que eu falo, por exemplo, no trânsito. As pessoas estão no trânsito, estão ouvindo um podcast, né? Isso é bacana, legal, mas quantas das vezes você está com uma ideia e você falou com o modo avançado, quem tem o GPT para falar, já falou isso? Já utilizou essa parte no trânsito? Não. Tem o GPT pago? Tenho. Faz esse teste. Tô com essa ideia, você vai conversando com o GPT, ele vai criando informações, quando chegar no seu destino, você já está com aquele plano pronto. Faz total sentido. E são momentos que você está mais relaxado, que as ideias vêm. Exato. Então, várias ideias, várias coisas surgiram desses bate-papos. Ainda mais agora com você não precisa digitar, né? Você fala com ela no modo avançado. Fala e já... Com modo avançado. Então, é isso. Processos, pessoas, né? Então, você tem que estruturar as suas pessoas, os processos e com a tecnologia. Isso é... Fábio, cara, excelente. Cara, gostei muito do nosso bate-papo. Perfeito. Passou rápido, né? Cara, nossa, passa rápido. Qual que é a ideia agora, Fábio? Cara, deixar um espaço para você contar um pouquinho. Contar um pouquinho dos seus serviços, o público que você atende e deixar um recado aí final para a pessoa que está assistindo aí a gente, para ela ver, porque hoje é muito complicado o conteúdo, né? Eu tava conversando com outra pessoa que realmente hoje a gente tem uma overdose de conteúdo, né? E a gente tem que saber aonde ir, né? Exato. Então eu queria que você contasse um pouquinho do seu negócio, os serviços que você oferece e também deixasse um recado aí final para o nosso público. Perfeito. Augusto, realmente eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Acho que foi bem proveitoso. Falamos de dores, de problemas de empresários em comum. Muitos ouvintes vão se espelhar nisso, entender que está na hora de mudar. Enfim, então vou falar um pouco da Word Tecnologia, tá? Que é onde nós começamos lá atrás. A Word Tecnologia hoje é voltada para a parte de consultoria de TI, helpdesk, cibersegurança, voltado a estruturar, de fato, a governança de TI das empresas. Certo. Então você tem um problema de servidores, de computadores, então nós temos a parte de preventiva relacionado a isso, prevenção de dados, cibersegurança, firewall, voltado para a parte da Word Tecnologia. Tá? Certo. E também na parte de controle de acesso, Wi-Fi de alta disponibilidade, switches, a parte de infraestrutura de dados. Como vai chegar, como estruturar, como fazer redundância, né? Parte de cloud, nuvem. Se a gente quiser ter uma nuvem particular, que muitas empresas ainda preferem ter por conta dos dados. Sim. Também em algumas empresas específicas a gente faz a nuvem particular do cliente com toda a redundância, toda a segurança e afim. Né? Perfeito. E aí nós temos a All One Soluções, que é voltado para empresas, né? B2B, a Word também é voltado para 100% B2B. Então a All One é voltada para empresários que querem otimizar os seus processos, otimizar a venda, otimizar o chatbot, otimizar a comunicação com o cliente com inteligência artificial ou somente automação de processos. Tá? Nós temos uma ferramenta que está sendo bastante utilizada por várias empresas, que é o quê? O monitoramento de atividade de colaboradores. Isso para quem trabalha de home office. Os colaboradores não vão gostar muito da ferramenta, mas nós estamos aqui para ajudar os empresários. Né? Porque empreender no Brasil é um desafio. Exato. Já tem muito problema para ter mais. Né? Então, nós temos uma ferramenta, Augusto, que vem se tornando muito eficaz medindo a produtividade do colaborador. Então, a nossa ferramenta faz o quê? O cruzamento da CBO ou registro-chave de função ou descritivo de cargo, né? Então a gente sobe na nossa IA o descritivo de cargo do fulano, né? Qual que é o turno que ele trabalha, qual que é o período que ele tem que estar de horas. Com a nossa ferramenta a gente consegue analisar tudo o que ele fez durante o dia
se ele ficou numa página X tanto tempo, se ele fez um documento Y. No final do dia, a nossa ferramenta analisa todo o processo dele, mostra quantos % de produtividade ele teve, se ele ficou ocioso e quanto tempo ficou, baseado no cargo dele, e todas as atividades que foram feitas com desvio da função dele. Certo. Né? E trazendo insights para os gestores, recomenda-se treinar essa parte, ele teve uma X% de atividade no YouTube, e tem empresas que o colaborador tem que usar o YouTube. Só que a nossa ferramenta consegue o quê? Ele usou o YouTube para quê? Para pesquisar um documento, para pesquisar algo relacionado a outra coisa, ou foi ver um acidente ou uma outra coisa que desviou a função. Então a gente consegue compilar tudo isso num sistema e trazer insights para o gestor semanal, diário, e a fim de também de saber se dados foram vazados. Então a ferramenta não só é para monitorar, é para controlar dados. Então, hoje, se um colaborador copiou uma planilha, copiou um arquivo que não era para ele copiar, isso fica registrado na ferramenta. Então você tem como rastrear isso para que esse dado não seja vazado. Tá? E uma outra coisa que a gente está fazendo muito é automação com WhatsApp. Então, qualquer local hoje, sem um dentista, uma clínica, né? Qualquer empresa hoje deveria ter um chatbot estruturado com WhatsApp atendendo os momentos que você está fazendo outra coisa. Então, nossa ferramenta é integrada com várias APIs, então consegue comunicar com Everflow, né? fazendo geração, criando da ordem de serviço automático, tarefa e fazendo um monte de outras coisas. Tá? Então a gente tem a ferramenta do WhatsApp voltada para isso e automação de processo. Se você tem um processo que precisa conversar com várias ferramentas, então um não conversa com um, que não conversa com o outro, a gente tem a solução. A gente tem a solução para isso. Estruturar processos na parte de RH, para que os colaboradores não perguntem para o RH e tenham uma ferramenta de wiki lá para poder, uma FAQ, e perguntando, estou com dúvida. Então a gente tem o quê? Estou com dúvida se eu posso fazer isso na empresa. A nossa IA vai lá, pega no documento do cliente, a gente pode fazer inclusive esses documentos sem ir para a nuvem. A gente pode fazer numa LLM própria do cliente e no servidor dele, para que esses dados não vão para fora. Né? Então, eu posso fazer isso? Não, de acordo com a cláusula tal do nosso contrato de prestação de serviço, você não pode fazer isso, você vai estar infringindo isso. Então, a gente tem essa grande parte e a parte de treinamento de colaboradores para uso de inteligência artificial nas boas práticas para empresas. Então, é isso que nós temos aí, bastante coisa, Augusto. Mas podemos ajudar bastante empresários a ser mais produtivos, lucrar mais num período de desafio que está no nosso país. Perfeito, Fábio. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito vir aqui. Foi depois de tanto tempo a gente se conhecer, né, Fábio? Mas conhecemos. E você que está assistindo aí, gostou desse conteúdo, quer que mais pessoas vejam esse conteúdo? Compartilhe o conteúdo, já curte o conteúdo, comenta alguma coisa se você quiser. E esse é o Gestor de Serviço. Até mais!